Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Verso 3. Verso 1, para a gente ler todo o contexto, né? 2 Pedro 3, 1. E o nosso tema hoje pela manhã é o evento mais importante da sua vida. Qual você acha que é o evento mais importante da sua vida? Hoje a igreja diz que é o dia do milagre, né? Por isso que a igreja moderna mudou toda a liturgia. E a gente não existe mais para agradar a Deus. Deus existe para nos agradar. Toda a programação da igreja, falo no geral, é para nós, não é mais para o Criador. Então a gente não está preparado para o evento mais importante da nossa vida. E como a gente não está preparado, a gente não está vivendo bem agora, e por isso que a gente tem dúvida do porvir. Por isso que a gente não é bom marido, boa esposa, bom crente, bom cidadão. A gente não está sabendo como testemunhar a nossa fé. Porque é justamente a reação para com a data do evento mais importante da nossa vida que a gente muda agora. Se a gente não está esperando nada, a gente não se adequa ao que nós estamos esperando. É o noivo e a noiva, eles mudam toda a agenda. Já não vai mais no coco bambu, vai no hot dog do seu Zé, porque há um evento aguardado. E esse aguardar o evento faz com que as prioridades mudem. O evento muda toda a agenda, o evento muda toda a prioridade. E que evento é esse, pastor Anderson, que o senhor está falando? O seu encontro com a porta estreita. Esse é o evento mais importante, mais emocionante, mais prioritário da sua vida. É o que eu sempre digo, eu sempre me encho de temor, eu começo a falar sobre a eternidade e isso me emociona. Eu começo a falar sobre a vinda de Jesus e isso mexe com as minhas estruturas, porque essa é a base total do Evangelho. Numa promessa maior. Hoje a promessa é um carro novo, a promessa é ele vai me tirar do vício, ele vai mudar meu casamento. Não, isso é um bônus. O que Jesus concede é só um bônus que revela a sua bondade. Mas se ele não fizer, pouco importa. Eu falo sempre para minha esposa, né? Porque é difícil a gente entender a ira de Deus, por exemplo. Quando a gente fala da ira de Deus, a mentalidade da igreja moderna não alcança porque comparamos a ira de Deus com a nossa, e a nossa ira é pecaminosa. Então imagina Deus irado e perfeito. Imagina Deus punindo pessoas ao inferno, sem maldade, sem vingança, sem malícia, sem rancor. O fato pelo fato. Se Deus é bom, por que haverá punição no inferno? Porque Ele é bom. E Ele vai te dar eternamente o que você decidiu viver enquanto estava vivo. Então não é injusto da parte de Deus dar a você o que você viveu afirmando desejar. Você não viveu um inferno na terra? Por que seria injusto Ele te dar um inferno para sempre? Você não buscou viver o céu na terra? Por que é injusto Ele te dar o céu para sempre? Então a gente está aliançado com aquilo que viveremos eternamente.
Então tem pessoas aliançadas com o inferno agora, tem pessoas aliançadas com o céu. Então ele vai voltar e a porta estreita dirá: tome eternamente o que você desejou momentaneamente. Você escolheu ser um péssimo marido, serás para sempre em tormento. Decidiste ser uma péssima pessoa, seja feita a tua vontade. Você acha que isso é injusto? Não, é o óbvio. Eu sempre peço, acho que o pastor Paulo Júnior de São Paulo falou isso: se você é crente de 20 anos para cá, existe uma grande possibilidade de você nunca ter ouvido o Evangelho. Crente de 20 anos para cá, raramente, um percentual muito pequeno, vou ser generoso ali, vamos botar numa casa de 5%, aceitam a severidade de Deus, aceitam a ira de Deus, aceitam o inferno como punição ao ímpio. Porque de 20 anos para cá, o crente ele é romântico, ele é poético, ele quer viver o máximo que ele puder no pecado e ainda ser considerado um cristão. Ele quer se aproximar o máximo do inferno e ainda dizer: mas a graça, mas a graça. Mas eu sempre peço assim: quem ler Bíblia resolve todos os seus problemas. O texto mais conhecido da Bíblia no mundo é João 3,16, que vai falar do amor de Deus, e o último versículo do mesmo capítulo fala sobre a severidade de Deus. Então João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. O último verso está escrito que aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Se isso não alinhar a vida de um crente, esquece. Porque assim, por que essa falta de conhecimento mudou toda a nossa teologia? Justamente por termos gerado uma geração de crente que pensa em benefício e não pensa em dever. Ele pensa em privilégio, mas ele não pensa nos termos de obediência. Por exemplo, a maioria dos crentes, por que eles dizimam? Por benefícios, promessas. E um crente que entendeu? Ele dizima porque Deus é o Criador e ele é criatura, então é dever moral. Ele dizima por gratidão: aquilo que me transformou, eu quero que continue transformando a vida de outras pessoas. Ele dizima porque ama, ele me amou, por isso eu vou amar de volta, e é uma maneira de eu movimentar a obra de quem eu amo. Ah, não é por promessa não? Não. Quem entendeu esquece que tem promessa. É uma família. Vamos agora pensar nos termos familiares. Mãe, pai, filho, os laços familiares. A gente não é generoso com a nossa família por causa do benefício. Eu não vou presentear a minha mãe porque minha mãe vai reagir e devolver. Jesus falou isso: quando vocês derem um jantar, não convide quem possa retribuir. Então quem entendeu não faz porque volta. Quem entendeu faz porque entendeu. Ah, aqui eu vou presentear meu filho porque meu filho vai passar no concurso, aí ele vai ter um dinheiro, aí ele vai me dar um carro, quem sabe? Não tem essas conjecturas na família que você ama? Não, e por que você aplica isso a Deus? Então esquece. Se ele fizer, glória a Deus. Se ele não fizer, glória a Deus. Eu dou esse exemplo, irmão. As pessoas não entendem, mas espero que você entenda.
Se Jesus voltar e afirmar para mim, Anderson, que eu irei para o inferno, isso não abala nem define a estrutura do caráter bondoso, amoroso e misericordioso dele. Quem poderá dizer que ele está errado? Quem entre nós poderá dizer que Deus está errado? Quem entre nós poderá dizer que Deus é injusto? Quem entre nós poderá dizer, não concordo? Se ele voltar e dizer, olha, Anderson, tu foi um pastor, tu lutou por algumas causas do meu evangelho, mas eu vou te punir ao inferno. Eu tenho que sorrir, sabe, para descer ao inferno com essa fotografia da santidade dele. Me ajoelhar diante dele e falar o que os anjos falaram em Apocalipse. Ó Senhor das nações, quem não temerá o teu nome? Justos e santos são os teus juízos. E desceu ao inferno louvando o nome dele. Que pena que não vou entrar no céu, mas o Senhor é verdadeiro. Eu mereço o inferno. Porque o céu não é mérito. O céu não é mérito, por isso que o ladrão foi salvo na cruz, nem tempo teve de viver uma vida cristã. Não é mérito. É graça. Um grande homem de Deus disse, quem irá ao céu e dirá eu mereço? Ou quem irá ao inferno e dirá eu não mereço? Se o homem mais santo é um grande pecador. Se Paulo, o homem mais santo de sua época, disse, dos pecadores eu sou o primeiro, dos pecadores eu sou o principal. O homem mais santo, naquele tempo, era ele. Isaías viu o Senhor, capítulo 6, e disse, ai de mim, os meus olhos viram o Rei. João, discípulo amado e primo em terceiro grau, o viu em Pátimos e caiu como morto aos seus pés. Ô Jesus, não concordo com isso aí não, ninguém poderá, irmão. Lembra que os soldados foram prender Jesus? A quem vocês procuram? Jesus, o Nazareno. Sou eu, buf, está escrito assim, e eles caíram no chão. Aí eles levantaram, aí Jesus, quem procuram? Jesus de Nazaré, sou eu, caíram de novo. Por quê? Ele é Deus. Ele disse assim, ó, mandamento que o meu Pai me deu, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então assim, ó, pode me prender. Quando ele disse pode me prender, poderiam prendê-lo. Entende onde eu quero chegar? Se você entender basicamente isso que eu estou falando, você não será um péssimo marido, você não vai xingar, maltratar, trair, nem bater na sua esposa. Porque, baseado na data desse evento, irmão, você treme e diz, eu tenho que reagir a essa data. Eu tenho que me preparar para essa porta estreita. Porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, vai dizer, estreita é a porta e poucos se ajustam com ela. Mas espaçoso é o caminho que leva à destruição. Se o crente vive a vida relaxada, não, eu posso. Um louvor no domingo, um dízimo aqui, e trair minha esposa amanhã, sabe? Porque às vezes o cara diz assim, não, nunca traí não, nunca, sabe? E as palavras? E as palavras usadas contra a filha de Deus? Se um pai honrado dá uma surra num genro que maltratar a filha dele, imagina o Criador do universo. Se qualquer pai pecador, o quê? Ele gritou com você? Na hora, o pai pega o carro e vai lá. Quem aqui é pai de menina?
Se tu não fizer, tu é um homem mau. E Deus vai deixar impune um homem que maltrata as suas filhas? E vice-versa. Tem mulher também demoníaca, que maltrata os filhos de Deus. Que não vou inocentar mulheres, não. Todos pecaram, destituídos estão da glória. Por que satanizar homem e inocentar mulheres? Não, são más também. Mas estou falando como um homem, porque sou homem, né? Não estou falando fundamentalmente sobre o universo feminino. Somente um cristão que tem expectativa do encontro com o Senhor muda a sua vida, muda seus hábitos, suas prioridades, suas alianças, seus relacionamentos, sua agenda, seu bolso, porque quem ama, doa. Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Quem não doa, quem não dá, não ama. Isso é tudo, 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 tudo. Sempre tento explicar isso. O que é um divórcio? O fim do depositar em generosidade. Um divórcio no casamento, literalmente falando, é o fechamento de um ciclo de egoísmo. O marido, como provedor, investe num carro, e a esposa, para ser amada e cuidada como Cristo cuida e ama da igreja, implora que ele dê absorvente, porque o dinheiro está com ele, não está com ela. Então, quem não vai sair de um relacionamento desse? Só alguém que gosta de sofrer, né? Eu sairia. Porque amor não é monólogo, amor é mutualidade, amor é uma via de mão dupla e não uma via de mão única. E nenhum filho de Deus foi criado para ser experimento para o outro, nem homem nem mulher. Não sou test drive, sou filho do Altíssimo. Então, viver do lado de uma mulher que vai te maltratar, ou viver do lado de um homem que vai te maltratar e ainda é crente, não, por favor. Porque é o que eu sempre digo, se for ímpio, a gente ainda vai ter compaixão porque está morto espiritualmente. Mas uma pessoa que vem para o culto todo domingo, ouve mensagens como essa, daqui para mais, e volta em casa para viver como um ímpio, querer ser crente no domingo e ateu 6 dias da semana, por favor. É aquele de Mateus 7, apartai-vos de mim, maldito. Não, mas eu curei enfermos e expulsei demônio. Não te conheço. Porque é um aleluia ali, uma infidelidade acolá, um glória a Deus aqui, um soco acolá. Estou vendo anjo, mas não está vendo as necessidades da esposa, não está vendo a necessidade do próximo, não está vendo a necessidade do marido. É o que eu falei ontem aqui para os homens, o crente peixe de aquário é santo aqui dentro, mas não aceita ser santo daqui para fora. Porque a maior santidade da nossa vida é a nossa mesa posta, em casa. É o que acontece lá, não é o que acontece aqui. Aqui é o mais fácil, lá é o mais difícil, porque lá eu tenho que praticar o que eu estou ouvindo aqui. Você quer uma prova disso? Quando eu sempre falo que o ministério está sendo usado erroneamente como fuga de quem não tem uma família alinhada com o Evangelho. Então a família não funciona, a pessoa faz o quê, pastor? Vem para a igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para tentar fingir que está vivo. Mas o ministério não é um lugar de fuga de uma vida que não funciona. O ministério é a expressão da vida que eu decidi viver em casa. Então, porque a minha família está funcionando, eu presenteio a igreja com a minha presença. Mas as pessoas querem ir para a África, sabe? E tem um campo missionário, sabe? Inexplorado, dificílimo. Mais difícil do que ir para países islâmicos. Jesus, eu morro por ti no campo missionário, ele não precisa de tanto não, morre em casa. Mata teu ego em casa, perdoa teu marido, perdoa tua esposa, perdoa teus pais, perdoa teus filhos, fica em casa.
A gente quer matar o corpo no campo missionário e não quer matar o ego em casa. Porque é mais fácil achar o perdido, é mais fácil amar o perdido do que amar o achado. Não sei se o senhor já teve essa experiência. Missionário é uma raça que eu não gosto muito. Não sei o senhor. Missionário e evangelista. E olha que eu estou falando com lugar de fala. Eu fui um. E quem é o missionário evangelista? O chatão, fica no pé do pastor. Porque a igreja não evangeliza, porque a igreja não está aberta, porque a igreja não sei o quê. Mas quando você vai ver a vida do sujeito, toda esculhambada a vida dele. Por quê? Ele está querendo amar o perdido porque ele não ama o achado, ele não ama a igreja e nem a família dele. Na tese do evangelista e do missionário, Deus te ama mais quando tu não vale nada. Agora que tu é filho, parece que tu é menos amado. O missionário da Jocum chegou para mim dizendo, a igreja é hipócrita, fica nas quatro paredes. Eu falei, não, macho, hipócrita é você, jocumeiros. Oxi, como assim? Eu estou na rua evangelizando a prostituta. É fácil, tu nunca viu a prostituta, tu não vai levar para casa, tu não vai casar com ela, tu não vai ver ela de novo. Então é fácil chegar lá, sexta-feira, sopão, cobertor, Jesus te ama, aleluia, olha, tirar foto, fazer o vídeo chorando, passar no culto no domingo, olha, tu não vai esquecer o nome, tu não vai ver de novo. Então é fácil, por incrível que pareça, evangelismo é fácil. Porque a gente tem que amar pessoas que nós não estamos apaixonados, amar pessoas que nunca vimos e que nunca vamos voltar a ver, provavelmente. Qual o mais difícil e o mais heróico? Voltar para uma igreja, uma família que não funcionam e existem pessoas que não estão merecendo o teu amor. Vem amar o achado. Vamos amar o cônjuge se não está... Sabe? Até é mais fácil abraçar a prostituta do que abraçar o marido e dizer eu te perdoo. Fala aí. E nada contra o evangelismo, estou falando da hipocrisia radical dos evangelistas. Que geralmente, todos, pastor, todos, ó pastor, ouve essa. Todos os missionários que passaram pelo meu ministério, problemáticos na vida. Todos. Por quê? Fuga. Ele tem um amor pelas vidas? Tem, não estou desmerecendo isso. Mas o missionário e o evangelista, eles têm problema com rotina. Eles têm problema com ordinário. O comum, o pão com ovo, o arroz, o feijão, o bife e a rodela de tomate. Eles querem o espetacular, o sobrenatural. Uau, estou indo para a África. Entende? Eles querem novas sensações. E o que é a igreja? A igreja não é um lugar de espetacular. A igreja é um lugar de coisas ordinárias, coisas cotidianas, a mesma rotina. Pecadores no púlpito, pecadores nas cadeiras, equipamentos que quebram, fofocas que não terminam, pessoas que não se bicam, departamentos que não funcionam. Uma casa. Mostre-me uma igreja perfeita e ela se tornará imperfeita quando você chegar. Então a gente quer o quê? Sair do ordinário e entrar no extraordinário. Eu sou o missionário das nações. Eu não. Eu quero ser missionário no sofá da minha casa, com meus 4 filhos, minha mulher em cima de mim e os cachorros lambendo meu pé. E só saio de casa porque quem ama Jesus não consegue ficar parado diante da responsabilidade da sua obra. Mas eu não queria estar aqui com vocês nessa manhã. Falei isso ontem e repito hoje. Eu queria estar em casa. Porque eu não estou fugindo. Estou servindo o meu rei. Não estou fugindo de um problema. Eu estou querendo compartilhar soluções.
Será que nós estamos preparados para esse encontro? Será que queremos? É a coisa mais importante da nossa vida. Hoje, sabe? Não, é a promessa, é a prosperidade, é a cura. Mas se é a promessa e a prosperidade, tu não percebeu que casas, sabe? A casa que a gente constrói hoje, o cano está estourando daqui um ano e meio. O mofo está pegando no pé da parede. A maçaneta quebra. A ducha 3D que a gente comprou para o chuveiro queima. O telhado infiltra. E os carros do sonho hoje são carros velhos amanhã. Então tudo passará, o que não passará? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristãos estão com medo de morrer porque não estão preparados para viver o que a Bíblia ordenou para eles. Cristãos têm medo da morte, isso é um erro fundamental. Não temos medo da morte, só lamentamos a morte de jovens e crianças. Mas do adulto para a melhor idade, a terceira idade, deveríamos mudar o parâmetro do velório, chá, música, louvor para cima e não para baixo, porque eles entraram pela porta da promessa, estão melhores que nós, encontraram o Rei. A eternidade não está impactando nem o nosso entendimento. O lamento pelos nossos avós crentes, sabe? Me leva contigo. Como assim? Se pudéssemos vê-lo do outro lado, é dizer, para com isso, não está vendo com quem eu estou, não? Jesus sorrindo, dizendo, seja bem-vindo, e a gente, meu avô! É crente? É. Por que esse espetáculo todo? Então, percebe que a gente não está preparado para o dia do nosso melhor evento. Tem alguns relatos, eu gosto de ler bastante, tem alguns relatos de ressurreição na história do cristianismo. Tem um que eu gosto muito do século passado, que a esposa morreu, o marido era evangelista de cura, orou e ela voltou. Mas ela voltou dando na cara dele. Me deixa, eu estava lá. Eu estava lá, Jesus é lindo, me deixa morrer, macho, me deixa aí. Porque a morte de um crente é a inauguração da sua verdadeira vida. É o cumprimento maior da promessa, onde tudo vai ficar. Jesus não censurou o apego com a riqueza aqui. Lucas 12, se não me falha a memória, um homem muito rico e próspero perguntou a si mesmo, o que fazer diante dessa prosperidade? Aí ele, vou quebrar meus galpões, construir galpões maiores para acumular mais patrimônio. Aí Jesus diz, louco, se essa noite pedirem a tua alma, com quem ficará o que tu acumulou? Aí ele conclui, assim é o homem que é rico para si mesmo e não é rico para com Deus. Porque toda riqueza na terra tem que apontar para a maior riqueza. O evangelho não é franciscano. O evangelho é próspero, temos que prosperar, mas não temos que permitir que a prosperidade afete nossa meta maior. Salomão, ele prosperou muito, mas ele perdeu a meta maior. Qual é a meta maior? A promessa que o Senhor fez ao pai dele, por exemplo. Deus, quando repreendeu Salomão, não sei se você sabe, mas Salomão se desviou do Senhor. Davi, seu pai, pecou. Salomão desviou o coração do Senhor. Sabe por quê? Mulheres. E as mulheres de Salomão perverteram seu coração e na sua velhice o fez desviar do Senhor. Porque o excesso de sabedoria trouxe poder, autoridade, benefícios e riqueza. Aí gerou nele o quê? Autonomia, perdeu o céu de vista. Quem perde o céu de vista, como disse C.S. Lewis, não tem nem o céu nem a terra. Olha o que ele disse.
Se você estudar a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram justamente os que mais pensavam no céu. A partir do momento que os cristãos param de pensar no céu, eles se tornam ineficazes na terra. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, se tornaram ineficazes nesse. Deseje o céu e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e você não terá nem o céu nem a terra. É o que eu sempre pergunto, Steve Jobs mudou o paradigma da tecnologia. Sim ou não? Morreu com 54 anos de idade decorrente de um câncer. Quanto você acha que ele daria para mais uma semana de vida? Para dizer eu te amo e me perdoe para pessoas que ele não disse. O que ele daria como Ezequias para mais 15 anos de existência? Então percebe que o homem rico, sem Deus, é tão pobre que só tem dinheiro. Mas um ateu, filósofo brasileiro, disse: eu não tenho fé, mas eu invejo quem tem. Eu invejo os cristãos. Aí perguntaram para ele: por que você inveja os cristãos? Porque eles acreditam que não morrem sozinhos. Eles acreditam que não morrem só. Olha que luxo. Vamos lá. 2 Pedro 3:1. Amados, esta é minha segunda carta a vocês. Em ambas procurei refrescar sua memória, incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que ele enviou. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que, antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esqueceram deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou céus e a terra, que fez surgir em meio às águas. Depois, com a água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo e estão guardados para o dia do juízo, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nele há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia do Senhor e já antecipando sua vinda. Baseado na promessa que o Senhor volta, julga o ímpio, julga anjos que abriram mão de sua identidade, de sua morada, Pedro diz: a expectativa que esse dia virá, que o encontro individual com a porta estreita será colocado diante de todo homem, ontem, hoje e amanhã. Vivam uma vida santa e devota. Sejam simplesmente fiéis. E isso antecipa a vinda do Senhor. Eu não creio que é uma antecipação do decreto, que dia ele virá, mas é uma antecipação do que acontecerá amanhã. Um cristão deve ser tão santo, tão separado, tão devoto, que ele traz para a terra um reflexo futuro do céu.
Isso é ser crente? Uau, eu quero. Porque foi o que João disse em sua primeira carta. Concernente ao verbo da vida, Jesus, tudo que vimos, ouvimos e as nossas mãos tocaram. Então o evangelho é o que você vê, é o que você ouve e é o que você testemunha, toca. Então o evangelho não é só uma questão de ideias, informações, é uma questão de estilo de vida, é uma questão de prática cotidiana. Mas a gente fez da igreja e do povo de Deus um lugar onde nós congregamos e esquecemos que além do lugar temos uma consciência e um estilo de vida a viver. Então hoje o cristão se torna imaturo quando ele diz, eu vou para a igreja, e nenhum problema com isso. Mas ele esquece cada vez mais que quando ele aceita uma cultura que separa o ir do ser, aquilo impacta profundamente seu estilo de vida. Eu vou como igreja encontrar os meus irmãos aqui 10 horas da manhã, aqui 18 horas. Mas isso não anula o fato de que eu sou igreja sozinho, imóvel, quando o culto terminar. Juntos somos igreja, corpo de Cristo. Sozinho você também é, porque você é membro desse corpo. Então, quando o culto termina, ele não acaba, porque eu saio com ele. Eu saio com ele para trabalhar, eu saio com ele para ser pai, eu saio com ele para ser marido, eu saio com ele para dirigir. E essa consciência me faz estar em arrependimento 5 segundos depois que eu xingo no trânsito, porque eu estou em culto. O que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário? Não podemos mais entrar na presença. Essa é uma oração que poderia ser feita no Antigo Testamento e na lei. Mas na graça não podemos orar mais. Senhor, entramos em Tua presença. Porque na cruz Jesus rasga o véu e diz, agora você está exposto 24 horas à presença. Você está na presença. Se isso não equalizar a vida do crente, nada mais serve. Então, quando eu me irrito com a minha esposa, é essa consciência aqui. Opa, ela é minha filha, ela é tua próxima, ela é tua esposa, ela é tua inimiga quando vocês não estão funcionando. Então, eu tenho que amar a esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo e eu tenho que amar os inimigos. Então, minha esposa está diante de mim, ela é minha irmã na fé, eu tenho que amá-la. Ela é o meu próximo, eu tenho que amá-lo. E se a gente não tiver num dia bom, ela é a minha inimiga. Mas isso, em nenhum dos casos, anula o fato de que eu, como filho de Deus, tenho uma obrigação para com ela. Se eu falhar como marido, eu posso ser o irmão. Se eu falhar como irmão, eu posso ser o evangelista amando o inimigo. E amontoando brasas na cabeça dele. Não, eu não vou gritar, vou surpreender. Não, eu não vou brigar, vou engolir aqui a ira, depois a gente conversa. Então, nós, povo de Deus, não estamos entendendo esse básico. Porque se eu vou para a igreja, a obrigação de ser santa é de quem? Dos ministros e do pastor. Não é minha. Assim, dê o dízimo, eles que se virem agora. Não. Você é membro do corpo de Cristo. O ir não anula o ser. E servir a igreja não anula a obrigação que você tem fora dela para testemunhar a sua fé. É como se o ímpio, o perdido, aquele que está sem Deus, aquele que está no mundo, dissesse ao olhar para a sua vida no trabalho, onde tem mais pessoas iguais a você. Então, o que está acontecendo hoje com essa igreja ir e o crente esquece da igreja que ele é? A gente quer levar pessoas para o culto, porque o culto é mais poderoso do que o Cristo que habita em ti lá. Então, não está funcionando no trabalho nem na família, a gente diz, leva para o culto. E tudo bem, porque pode acontecer alguma coisa no culto, amém?
Mas por que não está acontecendo lá, se o Espírito que estará na congregação habita individualmente cada crente? Então aqui ele pode ser tocado por uma movimentação maior de poder, obviamente, mas o poder não está no galpão, o poder está no coração de quem nasceu de novo. Então, se a gente abraçar a consciência que acabou o culto, a gente foi embora, o Espírito Santo está indo com a gente, ele só honra esse lugar enquanto honramos ele. Ele só está aqui porque a gente aceita que ele está em nós. Mas, sem dúvida, não sei se é a igreja aqui que construiu esse galpão, mas se não foi a igreja que construiu esse galpão, antes da igreja estar aqui, ela era uma outra coisa. Se a igreja sair daqui, ela vira uma outra coisa, vira uma boate gay, vira uma oficina, vira um supermercado. Então entenda, o lugar é necessário para a igreja, mas a igreja é mais que o lugar, ela é consciência redimida, ela é estilo de vida santificado, ela é Cristo em nós, em movimento na vida, nas casas, na sociedade. Enquanto a gente aguarda pelo culto no domingo, tragédias acontecem porque Satanás não para de trabalhar. Esse povo fica morno 6 dias. Então eu vou aproveitar que eles acham que eles só podem ser santos domingo e arrebentar com tudo. Olha o atraso. Porque domingo a gente está bem, sim ou não? A gente pede perdão sábado à noite para ceiar. A gente vai alinhando, ó. Chega a sexta, a gente fala, eita... Sabe? O crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, fala, domingo é dia de ceia. Aí chega a sexta, o cristão vai no remorso dele, diz, eu preciso ajeitar a minha vida para domingo. Domingo está todo mundo aleluiado, o marido que grita, tá de covas nébia, sabe? Ele muda até o tom da voz, né? Em casa ele grita, aí ele vai chegando perto da igreja, ele muda, todo espiritualizado, glória, aleluia. Aí os filhos vão olhando assim, a esposa, né? Achando estranho. E os crentes são assim. Vai chegando o dia sagrado, eles vão aliando a vida. Tirando do secular, botando no espiritual. Mas se a gente aceitar que os 7 dias são espirituais, será que os demônios não começam a levar a gente a sério? É essa falta de consciência que está tocando a falta de testemunho na igreja. Percebeu que não está tendo mais testemunho? A gente está com tanto divórcio do ordinário para o extraordinário que nem testemunho tem mais. A gente não está expulsando mais uns demônios, testemunhando umas curas. Porque a gente está saindo do arroz com feijão para querer o difícil. Eu lembro que um dos testemunhos mais fortes da minha vida foi que eu libertei um demônio com um abraço. O cara queria me bater, eu fui abraçar ele e ele desmaiou no abraço, desmaiou endemoniado. Peguei na nuca dele, ele fumando, eu evangelizando, ele fumando, me xingando, pastor é ladrão, pastor não sei o quê. Cheguei perto dele, quando peguei a nuca para trazer ele já desceu caindo. Quando ele desceu caindo, caiu endemoniado, eu pulei em cima dele, igual no jiu-jitsu, e ele endemoniou acordado, como se o Espírito Santo estivesse envergonhando ele. Você acabou de falar que demônio não existe, o demônio está no teu couro. Mas não foi na igreja, porque a igreja é lugar dos filhos, é luz na luz, sal no sal. O demônio não tem que se manifestar na igreja. Perguntaram para um pastor, por que não tem demônio na tua igreja? Porque ele já saiu quando o povo aceitou a palavra. Não, irmão, igreja é lugar dos filhos, pastor. Paulo diz assim, quando vos reunis, um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina. Então, a igreja não é lugar. O demônio só vai se manifestar se no culto dos santos, dos filhos, vir um ímpio.
A promessa é herança dos filhos. Então, cura não é para estar acontecendo na igreja, é para estar acontecendo onde? No evangelismo. Demônio é para se manifestar no evangelismo e não na igreja. Por isso que a gente está com esse berçário gospel, porque a pessoa tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, e ela crê que se ela passar pela corrente dos 300 e não sei quanto, o arco do sal, a repreensão de não sei o que lá, oxi, tu não converteu não? Tu não virou filho não? É como se estivesse fazendo votos de fidelidade. Deixa eu ver se eu sou crente. Sabe? E o falso profeta está aí para levar o seu dinheiro embora, macho. O falso profeta está levando o dinheiro por falta de obediência. Como assim eu sou crente 5 anos e vou entrar na roda do sal para ver se eu tenho capeta no meu couro? Oxi. Jesus falou o quê? Se eu expulsar o demônio, a casa fica vazia, é sua responsabilidade adornar. Se não adornar, seu estágio será pior e verão 7 demônios. Ah, então assuma logo que não nasceu de novo e quer ficar nessa palhaçada. Vai, sabe? Vai no culto, vai na balada, sabe? É santo domingo, não é santo na semana, aí você fala, estou encapetado, então sempre preciso que me desencapetem. Mas se virou filho, irmão, Espírito Santo é espaçoso, assim como o próprio Satanás. Não tem como um crente estar endemoniado. Um crente é oprimido por demônios, mas um crente não pode ser habitado por demônios. O Espírito Santo já habita nele. Então imagina, o Espírito Santo fazendo sociedade com o diabo. Eu fico com a sala, com o quarto, e tu fica com, sabe? Com o estacionamento do coração dele. Não, ou o diabo habita um ser humano, ou o Espírito Santo habita um ser humano. Temos que elevar o nível, por causa da data do evento mais importante na nossa vida. Parar de dar problema para o Senhor, começar a ser um filho que retribui o que foi feito, sabe? É como se a igreja estivesse tão adoecida, tão infantilizada, que o crente entende que a igreja só serve para ele entregar problemas. O culto dos benefícios, sabe? Culto daquilo, para quê? Para o crente receber. Culto daquilo, para o crente receber. Culto daquilo outro, para o crente receber. E o culto que ele entrega? E o culto que ele morre? E o culto que ele se sacrifica? Cadê? E o culto que ele diz, Deus, não sou mais o teu problema. Agora eu quero ser tua solução. Usa-me. Cadê esse culto? Culto para matar o crente. Era um bom tema, né? Sim, culto, morra e frutifique. Não, culto da promessa. E a maior promessa é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cadê esse culto? Que a gente mata os crentes? Que a gente diz, deixe tudo no altar e volte vazio para casa. Quantas vezes, irmão, acabou o culto e eu levei minha esposa a pé para casa? 1 hora andando a pé. Uma vez eu andei 4 horas a pé com ela, porque ela foi no meu trabalho e eu não tinha. Eu sempre surpreendia ela dizendo, ofertei para missões, ofertei para pastor, ofertei para a igreja. Aí eu falei, eu não menti para você, eu te dei um milkshake e 15 minutos para pensar se queria casar com um homem de Deus. E tu disse sim, só lamento. Eu disse para você que minha vida tinha dono. Um dia a bichinha estava mal, chorando, andando comigo e chorando. A gente passou na frente de um bar, rolando pagode, pá, diante do Espírito Santo. A gente foi passando na frente do bar, voou R$5. Assim, ó, para o meu pé. Aí ela olhou para mim assim com alegria, tipo, glória a Deus, porque ainda faltava 50 minutos para chegar em casa. Nossa, meu bem, olha o milagre, como Deus é bom. Aí eu agachei, peguei, fiquei parado na frente do bar, sem entender nada. Aí eu disse assim, ô Jesus, eu te amo. Eu não te amo por benefícios. Eu te amo porque Tu és o Criador. Tu és Deus, eu sou nada. Eu sou o pó da terra. Muito obrigado por esse milagre. Mas aqui eu quero mostrar para o Senhor, para anjos e demônios e para minha esposa, que eu não te sirvo pelo que eu ganho.
eu me rendi, eu sou réu diante de ti. Tu não é bom por causa de um milagre. Tu és bom porque tu és Deus. E Satanás, imagina, minha esposa do lado, tipo, eu casei com um louco mesmo, né? E na frente de um bar, imagina o povo no bar vendo isso. Eu falei, Satanás, eu não sirvo a Deus porque ele vai pagar uma passagem de ônibus. Keila, o seguinte, falta 50 minutos, não vai morrer não. Amanhã eu pago a passagem de volta, mas a gente vai continuar a pé. Meu bem, você pode ir chorando ou orando. Eu vou orando para fingir que o pé não está doendo. Aí imagina, um cara maluco, tatuado, de mão levantada no meio da rua e uma mulher chorando atrás dele. Mas se você perguntar para ela se ela se arrepende que o marido é louco por Jesus, acho que ela não vai estar arrependida não. Porque ontem eu pedi para fechar a passagem para realizar o sonho dela lá na praia, na Itália. Aí eu falei bem assim, vou te engravidar do 5º filho lá. Tu acha que eu vou pagar essa grana para tu escapar de mim lá? Tu volta grávida da Itália. Porque toda entrega radical gera frutos radicais. Ô Keira, tá arrependido que teu marido é louco e te fez chorar andando a pé? Tô não, porque hoje eu vou chorar lá na Itália. Você está vendo que o benefício é um bônus. É isso que eu estou falando. Tem benefício. Ele vai fazer, ele vai curar, ele vai restaurar, ele vai prosperar. Os sonhos dele são maiores que o nosso. Sabe? Ele está interessado, como um pai e uma mãe está interessado em abençoar seus filhos. Ele está interessado em nos abençoar, mas esse não é o fundamento. Quem quer não terá. Quem ama terá tudo. O amor ao dinheiro, Paulo disse a Timóteo, a raiz de todos os males. Eu quero, sabe, igual o Senhor dos Anéis lá, o Sméagol com o anel, eu quero. Sabe, você pode endemoniar por querer demais. Eu não tenho que querer nada. Queira Jesus e você terá tudo. Queira o coração de Jesus e você vai ter tudo. Queira o bolso de Jesus e você pode ficar sem ele. Por isso ele era simples. Ele poderia ser complexo, filosófico, o maior teólogo, mas ele veio montado num jumento, porque ele quer simplicidade. Ele é Deus, sabe? As pessoas dizem, alguns, a gente tem que ser pobre porque Jesus era pobre. Não, Jesus é Deus, por isso ele não tem que ostentar potência. E quem é verdadeiramente próspero tem potência sob controle. Então Jesus é um potente sob controle. Paga imposto? Pago. Joga um anzol? Pega o peixe, abre ele, tem uma moeda lá, paga o meu e o teu. Um pobre tem poder para gerar uma moeda dentro de um peixe e mandar o peixe morder o anzol na hora certa? Tem? Um pobre tem poder e ousadia para andar sobre as águas? Então ele não tem que dizer, sou Deus, cheguei aqui de, sabe, Porsche. Não, se fosse hoje, a gente não ia crer na mensagem, porque ele estaria de havaiana, um chinelezinho hippie, tranquilo, tomando um caldo de cana. Não, não é Deus, não. Porque o pastor falou que a gente tem que prosperar e orar pela Ferrari, então só é Jesus se viesse de Ferrari. Então era isso que eles queriam na época, um Deus potente. Aí chegou um Deus humilde montado num jumento. Porque quem não tem problema de vaidade. Aqui que está o grande abismo, baseado nessa data do grande evento. Fazer e ser. Tem muita gente achando que o fazer é o alvo. Não, o fazer é consequência do ser.
Se você for o que Deus quer que você seja, você vai produzir o que Deus quer que você produza. Mas nem sempre produzir o que Deus ordenou produzir sem a identidade colocará você em bons lençóis. Tipo Judas. Judas foi apóstolo e tesoureiro. Não era, só fazia. Pedro errou muito. Parecia grotesco, violento. Mas ele buscou o quê? O ser e não o fazer. Aí fez. Negou Jesus porque não queria morrer, mas quando Jesus estabeleceu a identidade dele, ele aceitou morrer, crucificado de cabeça para baixo. Então, que todos nós lutemos para estarmos preparados para o dia do Senhor. É o evento mais importante da nossa vida. Eu amo biografias. Ler a biografia da história da igreja. E eu já li muitas vezes que os santos de Deus tocaram a morte, tocaram a passagem. Eles sabiam que eles morreriam naquele dia. Eu já li histórias de grandes mulheres de Deus que acordaram, tomaram banho, jantaram, chamaram a família, oraram e falaram: estou pronta. A última biografia que eu li foi a de John Knox, um profeta do caos de sua época, discípulo direto de João Calvino, enfrentou os imperadores políticos governantes da época. A rainha que ele afrontava, ele chamava de Jezabel, a rainha da Inglaterra. Ela vendeu ele como escravo, ele juntou uma diaconia para resistir ao Estado e trocou tiro com o pessoal, né, de canhão. Um profeta do caos. A rainha disse assim: eu não temo todos os canhões juntos da Europa. Eu só temo quando John Knox ajoelha para orar. Ele chamava a rainha de a maldita Jezabel. Aí está escrito na biografia de John Knox que ele acorda, almoça, passa o dia, devocional, e no final da tarde, junta a família e diz: estou indo. Imagina que luxo, irmão. Então você está percebendo o ir e o ser? Quando você acessa, você toca. Estou pronto. Deus abençoe vocês que ficam. Estou indo. Aí está escrito assim na biografia, que eles sentaram na cama, estende as mãos para o alto. E esse cara era baixinho, igual o Davi fala, brabo, né? Imagina se o pastor Anderson é dócil. Irmão, duas coisas na vida eu tenho medo: de Jesus e da minha mulher. Brabo é a minha mulher. Você não viu nada? Eu não sou brabo, irmão. Eu só sou corajoso para os assuntos do reino. Mas eu sempre digo assim, eu sou uma manteiga derretida no seu cuscuz quentinho. Vem tranquilo e vem com a Bíblia que tu vai ver um homem manso. Desonra Jesus e tu vai ver um homem brabo. Desonra a Bíblia, a igreja, Jesus, tu vai ver um leão rugindo. Tranquilo, manso. Porque a coragem vem da adoração. O zelo pela tua casa me consumirá, diz o salmista. Então eu não sou corajoso, só sou adorador. E o adorador tem coragem de defender o seu rei, seu mestre. Simples. John Knox não era um homem desonroso porque afrontava a rainha. Porque a rainha era a personificação de Satanás. Ela mandou matar 187 pastores e teólogos protestantes. Mas voltando ao luxo de ser um homem ou uma mulher de Deus. Doce filho de Deus. Eu estou pronto, disse John Knox, e caiu na cama, morto. Eu quero morrer assim, irmão. Eu quero morrer assim, ao Espírito Santo dizendo: ei, é hoje. Perguntaram para Lutero: o que você faria se Jesus voltasse amanhã? Plantaria uma árvore. Ou seja, eu não vou fazer nada de espetacular, porque o evangelho é ordinário. Eu vou acordar, passear com o cachorro, dar um cheiro na cremosa, brincar com os meninos,
comer o que eu como todos os dias, e quando o Espírito Santo falar, está pronto? Estou. Mas a maioria dos crentes não, Jesus, calma aí, que eu preciso apagar meus contatinhos, preciso apagar a pornografia do meu celular, eu preciso acabar aqui com o amante. Calma aí, me dá um prazo. Amanhã não. É assim que a maioria de nós está vivendo, sem expectativa para a data do evento mais importante da nossa vida. Calma aí, Jesus, que eu preciso consertar a minha vida. Quando a gente deveria orar como John Knox: pode vir, doce Filho de Deus, eu te aguardo. Eu vivo para esse dia, eu estou pronto para esse dia. Então, crente, eu te pergunto, a pergunta mais cara da tua vida para poder encerrar: você está pronto para morrer hoje? Não responda, só reflita. É caro demais essa resposta. Você está pronto para morrer hoje? Sendo que a morte é a inauguração da tua verdadeira vida. A Bíblia diz: eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Imagina, você morre, entra pela porta estreita e ele diz: acabou. Não tem mais pecado, não tem mais inferno, não tem mais diabo, não tem mais nada. Depois da morte, você vai viver o luxo de ter que acordar e não se arrepender, porque a vida começa a ser perfeita. Por que a gente está desesperado nos nossos velórios? Dizendo: meu Deus, vamos acordar e nunca mais pedir perdão. Porque o pecado morrerá. O pecado morrerá. As tentações morrerão. A mentira morrerá. A malícia, o querer fazer o bem e o mal se fazer presente, como disse Paulo. A carne militando contra o espírito, acabou. Ei, meu filho, a guerra acabou. Paz sem fim. Vem. Imagina. Pastor Anderson, o que você quer? No fundo do seu coração, qual o seu maior sonho? Relaxar. Assim, o meu trapézio é tenso, 24 horas por dia. Percebeu que eu fico sempre assim? Tenso. Por causa do zelo da casa do meu pai. Sabe qual é o meu maior sonho? Nunca mais ter que quebrar o meu pescoço de tensão. E no abraço de Jesus. Ei. Acabou tatuado. Acabou. Sabe aquele abraço que a gente... Acabou. Acabou. Chegou o dia.